ou serve para quem tem também aplicações financeiras, para quem tem algum dinheiro? Eu vou dizer logo o seguinte, serve para quem tem imóveis, serve para quem tem aplicações financeiras, serve para quem tem os dois. E por que que se fala tanto de rodo familiar vinculado a imóveis? Por três razões básicas, e eu vou te dizer quais são. A primeira delas é a seguinte, a construção patrimonial da família brasileira, ela envolve, em regra, a aquisição da casa própria. Qual é o efeito disso? Normalmente, quando a pessoa chega no momento de vida que ela faleceu, já com alguma idade, ela tem algum patrimônio imobiliário. Então, via de regra, nos inventários é comum existir pelo menos um imóvel. Ou seja, você tem que trabalhar a sucessão de um imóvel, no mínimo. Então, normalmente, você discute muito a sucessão vinculada ao patrimônio imobiliário. A segunda razão é porque os bens imóveis, eles não são bens como, por exemplo, um dinheiro em conta. Uma conta com 10 mil reais, com 100 mil reais, vale 10 mil reais, vale 100 mil reais e ponto final. Não tem como você diferenciar aquilo ali. Mas um bem imóvel, uma casa, um apartamento, uma fazenda, então, meu Deus do céu, isso aí abre muito espaço para valoração diferente. Eu já estou entrando no terceiro ponto, que é o seguinte, a avaliação do bem imóvel, ela é uma avaliação que guarda certo grau de subjetividade. É por isso que existe a problemática de quando você chega na fase de partilha, quando você chega na fase de avaliação para tributação, há o espaço para que algum herdeiro, há o espaço para que a fazenda pública ele diga que aquele bem não vale X, mas vale 2x, vale 1x5, vale 3x. Há esse tipo de problema. E a próxima razão, que eu até aponto a quarta aqui, é a seguinte, é que os bens imóveis tendem a se valorizar com o tempo. Então, quando eles se valorizam com o tempo, acaba sendo necessário que a família pague uma coisa chamada imposto de renda sobre ganho de capital, quando esse bem é vendido lá no inventário para pagar as despesas do próprio inventário. Então, se houve a aquisição de um patrimônio imobiliário, de um apartamento, anos atrás, por 200 mil, por 300 mil, há 15 anos, há 18 anos, há 10, há 20 anos, conforme o passar do tempo, o que é que acontece? Aquilo ali vai se valorizando, vai se valorizando. Os bens imóveis eles tendem a se valorizar muito no Brasil. Então o que é que acaba acontecendo? Quando aquele bem vai ser tributado, as despesas que incidem sobre o valor daquele bem, elas acabam sendo muito caras para aquela família. Porque o bem duplicou, triplicou, quintuplicou, às vezes aumentou mais de 10 vezes o seu valor. Mas o potencial financeiro daquela família, em regra, não seguiu aquele mesmo aumento. Ou seja, a família tem um patrimônio que aumentou 10 vezes de valor, mas a família não conseguiu aumentar 10 vezes o seu potencial financeiro. Então agora ela tem que pagar despesas referentes a um imóvel de 10 vezes aquele antigo potencial financeiro dela. Só que hoje ela não tem 10 vezes o potencial financeiro que ela tinha lá atrás, quando acabou comprando aquele imóvel. Então acaba tendo que vender aquele imóvel. Só que quando a família vende aquele imóvel para pagar as despesas do inventário, o que acaba acontecendo? O que eu acabei de falar, o imposto de renda sobre o ganho de capital. A família tem que vender o imóvel e aí paga o imposto de renda sobre aquele acréscimo de valor, aquela valorização que o imóvel teve. Então perde dinheiro nessa venda. O que sobra de valor, isso sem falar custo de corretor, isso sem falar algum tipo de deságio na venda. Depois disso tudo, depois que a família tem o dinheiro na mão da venda daquele apartamento, o que sobra ela usa para pagar o inventário. E aquele restinho que sobra, ela fica para si, que é o que acaba sobrando da própria herança. Então, infelizmente, é isso aí que acontece com muitas famílias aqui no Brasil.